Fundos imobiliários. Esse é o ativo que coloca dinheiro no seu bolso todo santo mês, assim como em um aluguel tradicional, só que com algumas vantagens. Quais são? Nos fundos imobiliários você não precisa comprar um imóvel para você começar a ter o recebimento aqui dos seus rendimentos mensais. Você não precisa lidar com inquilinos, reformas, burocracia. O fundo imobiliário, ele é a melhor opção para quem quer ganhar dinheiro, tanto aqui com o recebimento mensal de rendimentos, quanto com a valorização das cotas. Então, hoje nós vamos falar sobre como ganhar dinheiro com os fundos imobiliários e o mais importante, te dar aqui o conhecimento, tá? Para você dar os seus primeiros passos rumo à construção da sua renda passiva com segurança e confiança. Então, vamos lá. O que são os fundos imobiliários na prática? Imagina aqui que um grupo de pessoas se junta para comprar imóveis gigantes, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais. Então pensa aqui que esse grupo, ele não pode ter aqui 3, 4 ou 10 pessoas. Por quê? Porque elas não conseguiriam bancar o custo disso tudo, porque o custo é caríssimo. Então aqui qual é a sacada? Se ao invés de termos aqui uma dúzia de pessoas, nós tivéssemos 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas investindo juntas para comprar um imóvel ou alguns imóveis em ótimas localizações pelo Brasil todo. Isso tornaria aqui o projeto viável. Então os fundos imobiliários, eles funcionam como um condomínio de investidores. Todo mundo coloca ali um pouco de dinheiro e com isso o gestor desse fundo, que é um profissional extremamente capacitado, com conhecimento e experiência aqui no setor imobiliário, ele compra e administra esses imóveis. E a parte que é comprada do imóvel, ela é dividida em pedaços que são chamados de cotas. E essas cotas, elas ficam disponíveis para compra. E o mais bacana é, o dinheiro do fundo que é investido em imóveis, ele gera renda. E essa renda, ela é dividida e distribuída mensalmente entre todos os que investiram. Claro, aqui proporcional ao quanto de cota cada um possui. Então aqui, se você comprou 10 cotas de um fundo qualquer aí, e esse fundo paga 50 centavos por cota mensalmente, todos os meses você recebe aqui R$5 na sua conta. Entendeu? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, agora que você já sabe o que é um fundo imobiliário e como ele funciona, vamos falar aqui sobre os tipos de fundos imobiliários. E nesse vídeo nós vamos focar nos mais comuns, tá? Para quem busca aqui uma renda mensal. E quais são os tipos de fundos imobiliários? Primeiro aqui os fundos de tijolos. Esses fundos, eles investem em imóveis físicos como shoppings, galpões logísticos, hospitais, lajes corporativas. Temos também o fundo de papel, que são chamados também de títulos de dívidas. Por quê? Porque eles investem majoritariamente em ativos que representam dívidas imobiliárias. Nesse caso aqui, desse fundo, você é o banco, tá? A pessoa que financia aqui o projeto imobiliário. Nós temos também os FOFs, que são os fundos de fundo. Esse é um tipo de fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, o que esse fundo faz? Tem lá centenas de fundos de tijolos, dezenas de fundos de papéis. O FOF, ele investe tanto em um quanto no outro. E uma observação bacana aqui sobre os FOFs é que, por eles investirem tanto em imóveis físicos como em dívidas imobiliárias, isso traz aqui uma diversificação de setores, o que é super interessante, né? Na construção de uma carteira de fundos imobiliários. Ah, beleza, Rosieli, agora eu sei o que é um fundo imobiliário, como ele funciona, né? Quais são os tipos de fundos imobiliários. Mas diz para mim aqui, qual é a real vantagem
em investir em fundos imobiliários? Por que eu deveria focar aqui a minha atenção nesse tipo de investimento? Primeiro, todo rendimento que você recebe de um fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. Para a pessoa física, eu e você, que recebe aqui rendimentos mensais vindos de um fundo imobiliário, o que você recebe, ele é isento de imposto de renda. Agora sim, quem recebe o pagamento de aluguel de um imóvel tradicional, ele pode ser tributado no imposto de renda pessoa física em até 27,5%. Um exemplo prático para você aqui. Você recebe R$2.000 de aluguel de um imóvel tradicional aí todos os meses. Você pode pagar até R$550 de imposto, que corresponde aqui à alíquota de 27,5%. Então você receberia líquido no seu bolso aí R$1.450. Por outro lado, se você recebe R$2.000 de rendimentos de um fundo imobiliário, esse valor hoje vem livre para você. E por que eu disse hoje? Porque existe uma MP, uma medida provisória, tá? Em tramitação que propõe a tributação, né, mais um, desses rendimentos. No entanto, tá, ela é uma MP e ainda está em discussão. Portanto, a regra atual ainda é a isenção. Segundo aqui, diversificação. Com uma cota apenas, você consegue ter uma parte de vários imóveis em diferentes regiões e setores. Isso diminui o que? A concentração. E você consegue fazer isso sem precisar de muito dinheiro. Por exemplo, tem um fundo imobiliário chamado XPML11. Esse é um fundo que investe em uma carteira de shoppings de alto padrão e esses shoppings estão espalhados pelo Brasil todo. Então, eles têm participação em shoppings como Cidade Jardim, aqui em São Paulo, no Salvador Shopping, na Bahia, e entre outros imóveis. Então, assim, essa distribuição de ativos torna o investimento mais seguro do que você ter apenas ali um único imóvel físico. Então aqui pensa comigo, você conseguir ter assim uma diversificação com imóveis físicos, além de dar uma baita dor de cabeça, você vai desprender aqui uma bala financeira enorme. Terceiro, acessibilidade. Para você começar a investir em um fundo imobiliário, você não precisa de um monte de dinheiro. Tem fundos imobiliários negociados a menos de R$10, a menos de R$100. Isso custa menos do que um McDonald's. Esse valor baixo de entrada, ele torna o investimento acessível a quem quiser. Quarto, gestão profissional sem um custo adicional. Você não precisa se preocupar em ter que ligar lá, entrar em contato com o dono da imobiliária para reclamar que o inquilino deixou a luz sem pagar, a água sem pagar, não pagou lá a coleta de lixo ou que deixou o imóvel lá em situações desastrosas. Não. Nos fundos imobiliários você não precisa se preocupar com nada. O gestor e a equipe de analistas fazem todos os estudos e tomam as decisões sempre aqui com o objetivo de entregar mais resultados a você, cotista. Isso aqui é um serviço premium, né? Quinto aqui, liquidez. Liquidez é a rapidez em converter um ativo em dinheiro. No imóvel físico, você não consegue vendê-lo rapidamente. Se você conseguir isso, né, você vai acabar tomando aqui um baita prejuízo. Você não consegue anunciar um imóvel hoje e daqui 2 dias você conseguir vendê-lo sem ter tomado aí um grande prejuízo. Já nos fundos imobiliários, as cotas elas são negociadas na Bolsa de Valores. Então, se você vender as suas cotas hoje, daqui 2 dias no máximo, o dinheiro já vai estar ali na sua conta. Perfeito! Agora você entendeu o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, quais são os tipos de fundo imobiliário, quais são as vantagens. Então, assim, agora é a hora de você me perguntar: como é que eu ganho dinheiro de verdade com os fundos imobiliários? Então, assim, existem 2 formas basicamente aqui e uma estratégia que potencializa muito os seus ganhos.
Então, o primeiro aqui é o recebimento, né, dos rendimentos todos os meses. Essa é a forma mais conhecida e que atrai mais a atenção de quem pretende e também de quem está investindo em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles compram lá os imóveis, né, e geram renda. E a maior parte dessa renda, ela é distribuída para você na sua conta, lá do seu banco ou da sua corretora todo santo mês. E essa distribuição, ela é obrigatória. Todos os fundos, eles devem distribuir no mínimo 95% do lucro líquido apurado, tá? No regime de caixa a cada 6 meses. Mas assim, na prática, a grande maioria dos fundos imobiliários, né, eles fazem essa distribuição mensalmente. Então aqui gerando uma renda passiva e previsível. Segundo aqui, com a valorização das cotas. Então, além de você ter aqui mensalmente os rendimentos caindo na sua conta, você também pode ganhar com a valorização das suas cotas. Em um fundo bem gerido, os imóveis, eles valorizam-se, a demanda por suas cotas aumentam e o preço dele de mercado acaba subindo. O fundo XPML11, que eu já mencionei aqui, nos últimos 12 meses, ele valorizou-se aproximadamente aqui 19,9%. Isso mostra que, além de você ganhar com os recebimentos mensalmente, você também ganha com o aumento do valor da sua cota. Terceiro aqui, o poder do reinvestimento. Essa é a estratégia que faz a magia acontecer. A longo prazo, o reinvestimento dos recebimentos faz com que você precise investir menos dinheiro do seu bolso todos os meses e que o montante financeiro aqui de ganhos fique cada vez maior. Pensa aí no seguinte exemplo para você entender, tá? Temos aqui João e Maria que começaram a investir em um fundo imobiliário, tá? Que custa aqui R$100 a cota e paga R$1 de dividendo por mês. Ambos investiram aqui em uma única vez R$1.000, comprando aqui então 10 cotas. Então, vamos projetar aqui a situação desses dois para um prazo de 3 anos. No primeiro caso aqui, o João, ele decide fazer o quê? Ele recebe todos os meses ali o seu R$1, mas ele tira aquele dinheiro lá e coloca na sua conta e usa todos os meses. Em 3 anos, 36 meses, João recebeu aqui um total de R$360 em rendimentos, 10 vezes 36. E continuou aqui com suas 10 cotas, ok? Maria, por outro lado, ela não retirou, né, os rendimentos da conta e toda vez que batia o valor, ela comprava uma nova cota. Em 36 meses, Maria conseguiu comprar 3,6 novas cotas só com o rendimento que ela recebeu. Ao final, né, João permaneceu lá com suas 10 cotas, enquanto Maria tinha quase 14 cotas. Isso você colocando ali apenas um único aporte. Imagina você então aportando mensalmente, comprando uma cota por mês aqui no valor de R$100, né? Ela pague você R$1 aqui de rendimento. Em um ano, se isso acontecesse, o João teria 12 novas cotas, investindo R$1.200, enquanto Maria teria as mesmas 12 cotas, só que investindo aqui R$1.134. R$66 a menos que o João. Bom, assim, então falamos muito sobre o que é fundo imobiliário, como eles funcionam, né? Como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, mas ainda pode ter aí uma coisinha dentro de você chamada medo. E isso é porque você está vendo algo novo. E assim, quando envolve dinheiro, a gente tem muito mais receio e isso é positivo, tá bom? Porque assim, sendo bem sincera com você, nem tudo no mundo dos fundos imobiliários são flores. É claro, né, que tem pessoas que compram fundos imobiliários e perdem dinheiro. Então agora a gente vai falar sobre o que você não pode fazer ao comprar um fundo imobiliário para que você não perca dinheiro, tá bom? Primeira coisa que as pessoas que perdem dinheiro faz e que você não vai fazer é começar a investir em um fundo porque ela ouviu alguém
falando ou porque ela deu um Google lá e viu lá quais são os melhores fundos, quais foram os melhores fundos em 2024. Aí o ser humano, ele não entende minimamente como funciona aqui os fundos imobiliários, né? Compra, perde dinheiro e depois fala que os fundos imobiliários não prestam. Então, isso é uma coisa que você não vai fazer. Segundo aqui, as pessoas que perdem dinheiro, geralmente elas olham apenas para uma coisa, o dividend yield. Dividend yield, ele é um percentual do rendimento pago em relação ao preço da cota. São aqueles assim, 13% ao ano, 11% ao ano. O dividend yield, ele é uma métrica, é muito importante, ele não é a única, porque assim, quem perde dinheiro não busca fundamentos, que é o importante, elas buscam altos retornos, e nem sempre aqui um dividend yield alto, ele é sinal de que aquele fundo ele é bom. Às vezes, um dividend yield alto pode indicar aqui um alto risco. Ou assim, às vezes um fundo imobiliário ele teve ali um dividend yield alto por uma entrada pontual de dinheiro no caixa que precisou ser distribuída aqui em um período assim. Enfim, sempre se pergunte, tá? Por que esse fundo está pagando tanto? Sempre faça comparações. Porém aqui, as comparações elas devem ser feitas no mesmo segmento. Fundo de tijolo com fundo de tijolo, fundo de papel com fundo de papel. E no mesmo balaio aqui do dividend yield estão as pessoas que olham apenas sobre o preço sobre valor patrimonial, o PVP. Então assim, são aquelas pessoas que olham o 0,9, o 0,8 e acham que encontraram aqui a oportunidade da vida. Esse indicador ele mostra, né, se a cota do fundo está sendo negociada lá na Bolsa de Valores por um preço acima, abaixo ou igual ao seu valor patrimonial real. Então assim, se o PVP for menor que 1, significa que o valor da sua cota está sendo negociada abaixo do valor patrimonial real. Agora, se o PVP for maior que 1, significa que aquela cota está sendo negociada acima, né, do seu valor patrimonial real. E se o PVP for igual a 1, significa que o valor da cota está sendo negociada igual ao seu valor patrimonial real. E o que acontece às vezes aqui? As pessoas acabam olhando lá um PVP de 0,9, 0,8 e acham que elas estão ali comprando uma baita oportunidade, né? E onde está o erro aqui? Porque as pessoas olham um indicador, né, o PVP, e acabam vendo lá, 0,9, 0,8, pô, esse aqui é um fundo que está descontado, vou comprar para ganhar com a valorização. Mas assim, é um indicador isolado. Assim como não podemos olhar apenas para o dividend yield, a gente também não pode olhar apenas para o preço sobre o valor patrimonial, o PVP. E terceiro aqui, as pessoas nunca olham para a localização dos imóveis, né, que pertence aqui ao fundo que elas estão querendo comprar. Tanto em imóvel físico para aluguel, quanto em fundos imobiliários, a localização ela é muito importante, porque um imóvel bem localizado, ele resolve boa parte aqui dos problemas de um fundo imobiliário, porque a boa localização, ela minimiza a vacância, a desvalorização das cotas, o risco de liquidez, o risco de inadimplência. Então assim, se você agora, né, está aí sentindo tocar no seu coração, quero comprar um fundo imobiliário para ver aqui como que funciona, para eu começar a ter uma renda passiva. Verifique a localização dos imóveis que fazem parte do fundo. Investir em fundos imobiliários é simples, porém precisa ser algo racional e não levado aí na emoção de uma coisa que você viu na internet. Você não precisa ser um especialista em investimentos, apenas minimamente interessado em realmente obter ganhos. E isso você consegue aqui fazendo uma breve pesquisa sobre o gestor do fundo, quais são os imóveis que fazem parte desse fundo, a localização desses imóveis, o histórico de recebíveis desse fundo no período aqui de 1, 2,
3 anos. E tudo isso, tá? Você consegue fazer hoje em dia em algumas horas de pesquisa. Não é algo aprofundado, um curso que você precisa fazer. Uma análise, primeiramente aqui, simples, né? Ligada a uma visão de longo prazo, tá? É o caminho do sucesso aqui na construção da sua renda passiva. Fora também aqui que quando você sabe o que você está fazendo, você fica mais confiante em fazer o que você está fazendo e evita cometer os erros aqui dos desajustados, né, que não sabem o que está fazendo e aí no primeiro ventinho eles pulam fora do barco e acabam perdendo dinheiro. Bom, chegamos aqui ao final do nosso vídeo, né? Esse foi um vídeo super bem completo. Você viu aqui o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, quais são os tipos de fundos imobiliários, né? Como ganhar dinheiro e como potencializar aí os seus ganhos e o que não fazer jamais ao comprar um fundo imobiliário. Com certeza esse conteúdo aqui deu uma luz a você aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde a você, tá? Eu agradeço muito você ter ficado comigo até aqui. Nos vemos na próxima e tchau!